Bom dia! Estamos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Estamos com o nosso coração agradecido porque Deus tem nos dado um novo dia e certamente Ele deseja falar ao nosso coração nesse momento de devoção, de estudo da Palavra de Deus e de oração. Estamos estudando sobre os 10 mandamentos e estamos no segundo mandamento que diz: não farás para ti imagens de escultura. Êxodo capítulo 20, verso de número 4. Mais do que estudar os 10 mandamentos na perspectiva do que eles significavam para o povo de Israel, nós estamos tentando aplicar as realidades dos 10 mandamentos à nossa vida. Por isso, esses textos esse texto de Gênesis capítulo 20, eles têm algumas referências lá no Novo Testamento que nos ajudam a entender a espiritualidade da lei, que nos ajuda a entender a aplicação destas orientações que Deus deu a Moisés no Monte Sinai para o povo de Israel e que no aspecto moral ainda permanece vigente para a nossa vida e para a nossa espiritualidade. Ainda falando sobre essa questão dos ídolos, eu gostaria de lembrar da expressão de 1 Coríntios capítulo 10. O apóstolo Paulo, ele vai se referir àquele momento da travessia pelo deserto afora do povo de Israel e essa tendência que eles tinham, de buscar ídolos, de construir ídolos, de se quebrantarem diante deles, de adorarem a ídolos. E no verso de número 7 do capítulo 10, Paulo diz assim: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Paulo vai falando coisas importantes, então ele diz: não vos façais idólatras, não nos prostituamos, não tentemos a Cristo, não murmureis. Todas estas coisas foram realidades vividas pelo povo de Israel durante aquela travessia e que gerou muita dificuldade na vida daquele povo. E quando chega no verso de número 14, o apóstolo Paulo então diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. A idolatria, ela tem formas das mais diferentes, Nós temos falado sobre a questão da imagem de escultura, mas a idolatria ela se manifesta não apenas através de imagens, mas existem muitas formas sutis de desfocar a nossa atenção do Senhor para focarmos a nossa atenção em outras coisas. E o que a palavra de Deus está dizendo que nós devemos fugir. A expressão fugir dá-nos a ideia de alguém que está apavorado porque está em grande perigo. A idolatria precisa ser identificada como um grande perigo para a nossa vida espiritual. Por isso a expressão fugir da idolatria. Nós não devemos achar que a idolatria é algo que nós possamos lidar com facilidade, ou a gente pode se aproximar porque a gente é só manter uma distância de segurança que está tudo bem. Não, a palavra de Deus diz fugir da idolatria. A idolatria está aqui, vá para o outro extremo, longe, que esteja longe de nós qualquer forma de culto que não glorifique somente a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Vamos orar?
Ó Deus bendito, dá-nos esta sensibilidade, para que a gente possa perceber quando qualquer tipo de idolatria se aproxima de nós. E ajuda-nos, ó Deus, a nos desvencilharmos, assim, de imediato, para que nós não sejamos levados a dividir aquilo que não pode ser dividido, porque a glória pertence somente ao Senhor. Que neste dia nós estejamos com o nosso coração voltado somente para Ti, e que o Senhor nos ajude a fugir de qualquer tipo de idolatria. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?